Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu sou Gilberto Meira, consultor jurídico tributário do Grupo Consulte. Ao meu lado, Marcos Alcídio, nosso diretor de consultoria, e desse lado, Darcy Zanghellini Júnior, também consultor jurídico tributário. E hoje, meus amigos, a quem nos assiste, o tema que nos traz aqui é algo que eu assemelho, Marcos e Darcy, à famosa cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas praticamente ninguém viu. É o tal do habeas data. Tivemos novidades nesse contexto, não foi, Marcos? Sim, Gilberto. Isso vem de uma notícia que surgiu nessa semana sobre uma decisão de um processo no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Esse é um tema que também já esteve no STF, como já comentamos, um tema 582 que já passou pelo STF, e envolve a questão de informações junto à Receita Federal. Ocorre, Gilberto e Darcy, que muitas vezes o contribuinte ele precisa de algumas informações que por acaso ele não tem para um processo que ele tenha, e ele tem que recorrer à Receita Federal, e algumas informações não são disponibilizadas pela Receita Federal, então o habeas data seria um instrumento adequado para se buscar essas informações. Algumas informações para vocês poderem comentar depois, que são importantes o contribuinte buscar. Por exemplo, nós temos o SINCOR chamado. Esse SINCOR na Receita Federal do Brasil é um extrato dos créditos e débitos da pessoa jurídica. É um controle interno da Receita Federal e eles dizem, que é um documento sigiloso. Temos também o SAPRE, que é o Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal e Lucro Inflacionário. Lucro inflacionário que já há muito tempo não temos, mas então mostra que o sistema é antigo. Então, o que a gente recomenda, Darcy e Gilberto, é que o contribuinte entre com um pedido administrativo inicialmente e depois, se for o caso, ingresse com um pedido judicial que vocês vão ter a oportunidade de comentar. Não é isso, Darcy? Exatamente. Eu só gostaria de ressaltar um aspecto histórico, porque muitas pessoas irão lembrar, Gilberto, que por conta do governo militar, muitas informações daqueles que foram presos políticos ficaram restritas às secretarias de segurança dos vários estados. E uma forma de acesso a esses dados das secretarias se dava justamente pela impetração do habeas data, que era obter os seus dados pessoais. Transferindo isso para a esfera tributária, é importante destacar que o objetivo principal é a garantia da ampla defesa. Porque se eu sou acusado de uma infração tributária e não tenho todos os elementos à minha mão, mas eu sei que elas estão com a autoridade pública, eu não posso lutar com paridade de armas. Eu preciso equiparar as minhas possibilidades com a acusação. Eu preciso ter o maior elemento possível para defender adequadamente o cliente. Então, a obtenção desses dados vai permitir que eu não tenha prejuízo. E esse prejuízo, nós comentamos em eventos anteriores, ele pode se refletir apenas na esfera administrativa, no processo tributário, mas podem haver derivações em relação à esfera criminal. Então, a importância do habeas data, sempre ressaltando, é a ampla defesa, garantir que o sujeito consiga fazer a adequada alegação de todos os elementos possíveis de defesa, seja por meio de perícia, seja por meio dos elementos de direito propriamente. E quando você usou a expressão sujeito, eu faço conexão com o que o Marcos falou sobre o sigilo do documento. Então, se individualizou a ação, e é bom que se fale, quando o Marcos comentou acerca do SINCOR, que nós temos uma lei, a lei do sigilo, né, que protege os documentos. E evidentemente qualquer profissional, seja ele um advogado, um contador, mesmo na esfera administrativa, se não for o próprio interessado, deverá juntar o pedido com uma procuração específica para tal fim. Por quê? A questão das informações, e essa ideia do habeas data, né, Darcy e Marcos, é um documento personalíssimo.
A ideia é o conceito do ato intuito personae, né? Por mais que nós tenhamos aí uma série de preocupações, nós não podemos perder de vista esse pequeno detalhe que pode inviabilizar na esfera administrativa. No judiciário não se discute, o documento vai exigir uma procuração daquele que o representar. É importante observar que nós podemos conectar esse tema, Marcos e Darcy, também à Lei Geral de Proteção de Dados, porque existem dados sensíveis, ou seja, eles não podem ser vazados aleatoriamente, apenas com essa autorização, e, por outro lado, o que garante realmente a obtenção, até mesmo na esfera administrativa, é a questão da lei da transparência, que prevê o direito do cidadão, do indivíduo ou do sujeito, como disse o Darcy, ao acesso a essas informações. É isso, Darcy? Exatamente. Em vogas, novamente, Gilberto, é o devido processo legal. Não existe o devido processo legal sem que as partes não estejam com todos os seus elementos aptos, disponíveis para o exercício da sua defesa. Então, o Darcy, lembra, aproveitando, nesses casos agora recentes, nós tivemos da questão do PERT, onde pode-se usar o prejuízo, muitas vezes os contribuintes estão sendo tomados a explicar uma questão de prejuízo fiscal e base negativa e vem uma notificação sem que eles saibam, sem que ele conheça. Os seus registros mostram uma coisa e a Receita informa que nos seus registros a informação é diferente. E você não tendo acesso a essa informação desse sistema chamado SAP, fica difícil de você se defender, certo, Darcy? Ainda mais, Marcos, um caso que trabalhamos conjuntamente, eram informações da década de 80. Esse prejuízo ficou acumulado, a empresa sem condições de usufruí-lo, e quando chegou o momento, justamente no PERT, foi tomada de surpresa por elementos que eram até para ela desconhecidos, por conta do passar do tempo, a mudança de contador. Então são situações excepcionais que se apresentam no dia a dia e o habeas data pode ser uma solução para auxiliar a defesa. É isso aí. Esperamos que você tenha gostado do tema de hoje e se tem sugestões a fazer, nos encaminhe. Quem sabe numa próxima oportunidade seu tema será objeto de comentários desse trio que aqui presentemente está falando sobre a temática, mas principalmente dê o seu like, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado.